Bom dia, tudo bom, linda? 9 de julho, hein? 9 de julho de 2025, segunda semana do mês de julho. Tá passando, hein? Eu sou a Sônia Beth, eu sou astroterapeuta, formando em aromaterapia e agora também voluntária, benzedeira voluntária desse projeto lindo que é o da Terra do Bugio, tá? É, Estamos na Rádio Vibe Mundial, no programa Madrugada Astral. E o meu programa, eu acredito, e eu vejo assim, tem a missão de divulgar conhecimentos para que a gente se fortaleça, né? Eu vejo que muitas vezes a gente precisa fortalecer o nosso feminino sagrado, o nosso masculino sagrado, sejamos homens ou mulheres, né? Todos nós somos compostos dessas duas instâncias, o feminino e o masculino sagrado. E muitas vezes a gente precisa, né? A gente precisa fortalecer essa força que existe dentro de nós, ela está latente, ela está dentro de todo mundo. Mas por algumas razões, pelas experiências que nós passamos, pelas dores que nós passamos no nosso dia a dia, muitas vezes a gente guarda dentro da gente, principalmente dentro do segundo chakra, pensamentos e sentimentos, emoções inconscientes. E não é porque esses são inconscientes que não estão atuando. Então, muitas vezes a gente tem uma dificuldade muito grande, sabe, de produzir, de ir para frente, de criar, tal, de fazer a nossa vida acontecer, porque nós estamos dominados inconscientemente pelos nossos pensamentos e pelas nossas emoções inconscientes. Então, eu procuro desenhar um programa de maneira que venha nos fortalecer, tá? Que venha fortalecer o feminino, que venha fortalecer o masculino sagrado. E quando a gente fortalece essas duas áreas dentro da gente, não há porquê, sabe, querer dominar as outras pessoas ou querer dominar a situação. A gente entra em contato com o nosso poder pessoal. E a partir do momento que a gente entra em contato com o nosso poder pessoal, nós vamos lidando melhor com a nossa vida. Nós vamos cuidando da nossa vida. Não precisa mais cuidar da vida dos outros, né? Nós vamos cuidando da nossa vida, fazendo com que tudo aconteça de uma forma produtiva. Então, esse é o meu objetivo e essa é a minha missão nesse momento, tá? Nos ajudar você e a mim também, porque, lógico, eu estou nesse baile, eu estou nessa dança e que eu também preciso fortalecer o meu feminino e o meu masculino sagrado. E aqui vai a minha gratidão, porque toda vez que eu paro para poder desenhar o programa, que eu vou estudar, que eu estudo uma pessoa que trata do assunto, eu acabo descobrindo muita coisa e acabo crescendo também. Então, é uma mão é uma via de dupla mão, vamos dizer assim, vai e volta. Então, fica o meu agradecimento. E para a gente começar o nosso programa, começar esse nosso bate-papo de fortalecimento pessoal do masculino e do feminino sagrado, eu gostaria primeiramente, de me conectar com a força de Nanã Boroquê, né? Nanã Boroquê, um orixá, uma iabá das mais antigas da cultura iorubá, e ela representa essa questão do feminino sagrado, esse feminino que recebe a força espiritual e materializa em todos os cantos, né? Esse seria, vamos dizer assim, uma função mais elevada de Nanã. E não é só na filosofia urubá que a gente encontra essa personagem, vamos dizer assim, se vocês me permitem. Em toda mitologia de origem do universo, da Terra, das coisas, a gente encontra a menção do masculino sagrado e do feminino sagrado. São vários nomes, não importa, são várias roupagens, vários nomes, mas a mensagem é a mesma, é a união do masculino e do feminino sagrado, dando origem a tudo.
Então, a Nanã é esse colo acolhedor, né, gente? Aquele abraço gostoso, né? Vamos chamar ela de vó, que esquenta e acolhe ao mesmo tempo e nos purifica também, né? Se nos planos mais elevados Nanã está relacionada a esse feminino sagrado que materializa tudo, né? A função, a matéria básica de Nanã é a lama, né? E num plano mais terreno, vamos dizer assim, mais próximo da Terra, ela cuida do nosso útero, né? Cuida do nosso útero. Tanto que a fruta de Nanã é a pera, né? Uma fruta que tem um formato semelhante ao útero. Então, eu gostaria, e eu faço essa conexão com o Nanamboroquê, que traz uma força de transmutação, de desequilíbrio em equilíbrio. Emoções desordenadas, quem não tem, né? Profundas, né? Aquelas mágoas, aquela raiva que a gente guarda dentro da gente, transformando em perdão, perdão principalmente para nós mesmos, maturidade e sabedoria, tá? Esse perdão a nós mesmos é fundamental para que a gente possa recomeçar. Não é aquele perdão de que todo mundo erra, tal, coitadinho, você tem que perdoar, todo mundo erra, né? Não é esse perdão que eu estou falando. Dessa distorção do perdão que eu estou falando. Eu estou falando do perdão para a gente mesmo, reconhecendo que nós temos uma corresponsabilidade sobre aquela situação. Eu participei para aquilo acontecesse, mas eu me perdoo. Eu me perdoo e, a partir de agora, eu prometo me modificar para não repetir o mesmo erro. Mas, para a gente entrar nesse primeiro passo, a gente precisa se perdoar. Então, nós vamos fazer o seguinte, com a força de Nanã, nós vamos focar o nosso segundo chakra, tá? Que fica abaixo, 3 dedos abaixo do umbigo. Homens e mulheres, hein? Homens e mulheres, por favor. Porque abaixo do umbigo nós temos um ponto fundamental que os japoneses chamam de hara, os chineses de chi, temos o útero também. Então, é uma questão de tanto para homens quanto para mulheres. Então, não importa se o corpo que você está ocupando agora se é de homem ou de mulher. Não, faça a conexão com esse chakra. Tá? Coloque as suas mãos abaixo, né? 3 dedos. Vamos fazer primeiro, procurar fazer uma limpeza dessas emoções. Dessas emoções profundas, tá? Que nos impede de seguir em frente, que, sabe, traz aquele medo, aquela... E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, enquanto que a gente não aprende a viver com essa situação, internamente, o externo se repete. Estamos lá, nós, de novo, na mesma situação, procurando vivenciar a mesma situação de uma forma diferente, aprendendo a lidar com aquela situação, tá? Então, no primeiro momento, homens e mulheres, nós vamos fazer o Ho Oponopono. Ho Oponopono para nós mesmos. E é muito legal porque eu já recebi feedback, né, retornos de homens e de mulheres dizendo que estão se sentindo melhor. Para mim é fantástico isso. É fantástico. Um homem que passou por uma situação de separação, de traição, e que estava mal no primeiro momento, quando ele falou comigo. Que alegria que eu senti quando ele me falou que ele estava se sentindo melhor. Falei, puxa vida, continue nessa meditação simples. Mas se a gente colocar todo o nosso empenho, a coisa acontece. E outra, uma mulher que ela estava com dificuldades internas no seu meio de trabalho, porque ela era da área operacional, foi para a área de liderança, e no primeiro momento, faz pouco tempo, ela estava se sentindo muito mal e muito, vamos dizer assim, ela não tinha encontrado o lugar dela, né? Conversamos, olha, preste atenção, fixe no seu útero, sabe?
ilumine o seu útero com uma luz laranja, bem forte, né? Entre em contato com o seu núcleo de poder e de criatividade, né? E graças a Deus recebi dessa pessoa também o feedback, o retorno de que ela está bem melhor e que ela está conseguindo lidar com mais facilidade com as questões do trabalho que estão chegando para ela. Eu falei, ai, graças a Deus. Graças a Deus. Isso daí é uma coisa muito boa, então vale a pena. É uma meditação, vamos dizer assim, é simples, mas se você colocar todo o seu empenho, aos poucos a gente vai limpando a situação. E vai limpando todas aquelas circunstâncias, todos aqueles sentimentos, todas aquelas energias que nos impedem de criar. Inclusive, você que está querendo engravidar, aproveite esse momento que nós estamos numa semana de lua cheia, né? O ápice da lua cheia ocorre na próxima quinta-feira no eixo Câncer-Capricórnio. Júpiter está passando por Câncer, que é um signo da maternidade. Então, aproveite esse momento. Todo dia, ao meio-dia, no meu YouTube, @SôniaSímbolos, eu estou colocando, sabe, uma oração para que essas pessoas possam se conectar com esse arquétipo da mãe e, com isso, limpar todas as energias e, quem sabe, né, nesse primeiro processo de limpeza, consiga até mesmo engravidar. Consiga até mesmo, porque nós estamos lidando com o núcleo da criatividade, tá? Da força e da criatividade. Então, primeiro o Ho'oponopono, depois nós vamos fazer uma conexão com o útero cósmico, tá bom? Você está pronto? Vamos lá? Então, vamos lá, vamos colocar a mão, 3 dedos abaixo do umbigo, vamos fazer o Ho'oponopono para nós, primeiramente. Se você depois quiser fazer por outras pessoas, você faz. Eu vou falar o meu nome e você fala o seu nome, tá bom? E depois do Ho'oponopono, nós vamos mentalmente, tá? Repetir o Bija Mantra desse segundo chakra, que é Vam, tá? Então, vamos lá. Eu sinto muito, Sônia. Eu sinto muito de ter te colocado nessa situação. Me perdoe. Eu te amo. E eu sou grata por todas as experiências de aprendizado. Vam. Conexão com o útero cósmico. Você é a lua que passa da escuridão à luz. É o broto verde, é a rosa que se abre. É a abundância, é o fruto que cai. É a quietude noturna, é a donzela, a mãe, a feiticeira, a bruxa anciã. Estou dentro de você e você dentro de mim. Juntas somos uma. Miranda Gray. Miranda Gray, ela é uma curadora, né? Uma curandeira, e o sistema de cura dela é justamente essa aproximação do ciclo feminino, do corpo feminino com o ciclo da lua, tá? Então, dentro desse sistema de Miranda Gray, as 4 fases da lua, cada fase tem um arquétipo ou um comportamento. Nessa semana estamos na madrugada, na semana da lua cheia. Tá? Nós temos o ápice na próxima quinta-feira. E a lua cheia, dentro desse sistema e dentro de um sistema que vê 8 fases nessa mudança da lua, se você for verificar essas outras fases, você pode colocar as datas dessa fase na estrela de Inanna ou na estrela de Vênus. Daí você vai verificar as datas onde começa o período e as datas onde esse período ele se torna mais evidente. Então, começamos esse período de lua cheia no domingo e ele vai terminar no próximo domingo. Então, a nossa proposta é, durante essa semana, ao meio-dia, fazer a nossa conexão com a lua cheia, nessa fase da lua cheia, e com o arquétipo da mãe, né?
limpando a energia do nosso útero, limpando a energia do nosso segundo chakra e entrando em contato com essa energia da mãe. Eu acredito que muitas pessoas que fizerem esse trabalho durante essa semana vai limpar muita coisa e algumas poderão até mesmo engravidar. Se for o seu caso, por favor, entre em contato, tá? Dê o seu depoimento que vai ser muito importante. Então, algumas mulheres, né, que trabalham com esse sistema, elas mencionaram que esse trabalho ajudar a compreender a própria natureza cíclica. Nós que somos mulheres sabemos, parece que cada semana nós somos uma, né? Então, o que que é? Somos uma diferente, porque essa mudança de ciclo, essa mudança de hormônio, tá, e tudo mais, coitado dos nossos companheiros, coitado dos nossos filhos, coitados daqueles que fazem parte das nossas relações, que não entendem, fala, essa mulher é doida, né? Mas tudo isso faz parte de um ciclo maior, do funcionamento dos hormônios, tal. E a partir do momento que a gente começa a entender, sabe, esse movimento que existe na gente, como dizem algumas mulheres aqui, a gente para de lutar contra as coisas da vida e a gente, naturalmente, a gente consegue seguir o ciclo da vida. Olha que interessante. E eu achei muito interessante também, porque eu estava lendo um livro de uma astróloga norte-americana, e ela disse o seguinte, que ela foi introduzida na astrologia pela mãe, isso na década de 30, se não me engano. E a mãe não queria que ninguém soubesse que ela, a mãe, estudava astrologia, não queria receber crítica. Mas como essa astróloga, ela nasceu com um sério problema nas pernas, e eu vou voltar a esse caso, porque eu acho que está muito vinculado com o chakra, com o segundo chakra, eu preciso estudar um pouco mais esse caso para poder falar. A mãe dizia o seguinte, que ela procurava estudar astrologia porque ela compreendia que, estudando os ciclos da vida, estudando os ciclos astrológicos da filha dela, ela iria auxiliar a filha a viver essas mudanças da vida, essas tempestades da vida, né? Então, ela queria descobrir qual momento da vida da filha que aquele problema congênito que a filha estava vivendo poderia encontrar um resultado. E olha, é muito legal porque eu acho que está muito vinculado com essa questão da gente compreender os nossos ciclos. Eu gosto muito de estudar astrologia, observando ciclos, o ciclo dos planetas, para a gente compreender esse movimento e entender que tudo na vida nasce, cresce, chega ao seu ápice e aos poucos vai definhando até desaparecer para chegar um novo ciclo, para chegar uma nova situação. Então, eu tenho dificuldade de lidar com o luto. Né? Eu tenho dificuldade de lidar com o luto, com a finalização das coisas. Quando chega uma finalização na minha vida, menina, mas para onde eu vou? Para comida, lógico, né? A minha compensação é na comida. Eu cheguei a 107 quilos da última vez. Né, por questões emocionais, de relacionamento, por morte do meu cachorrinho. Depois a minha mãe entra num processo de morte também. Inclusive, hoje, 9 de julho de 2025, minha querida mãe, se ela tivesse viva, ela estaria fazendo 104 anos. Né? Então, esse programa também é para minha querida mãe, que por muito tempo, sabe, ela educou 8 filhos praticamente sozinha, lavando roupa, ou até mesmo sendo empregada doméstica. E graças a Deus, os 8 filhos foram bem criados, graças a Deus. Uma mulher muito forte, uma mulher muito forte, muito forte, muito forte. Trabalhou bastante, enfrentou as dificuldades e criou 8 filhos. Eu olho para mim e falo, já pensou? Eu com 8 filhos, será que eu aguentaria? Eu não sei se eu aguentaria, não. Então é isso, né, gente? Hoje minha mãe estaria fazendo 104 anos e em setembro agora vai fazer 2 anos que ela faleceu. Ela começou o processo dela onde ela foi internada e depois ficou 2 anos na cama com 100 anos, né? Com 100 anos, ela começou a desenvolver problemas de saúde e daí
não saiu mais da cama. E depois de 2 anos, ela falece, eu e ela, dentro de casa, após uma leitura, após uma oração do terço, que ela queria fazer o terço, ou pelo menos ouvir o terço todo dia. Aquilo trazia para ela muito ânimo, muito alento, né? E a gente fazia o terço todo dia, e ela foi justamente embora num dia em que acabamos de fazer o terço, ela deu os três suspiros e foi embora, né? Então é isso. Graças a Deus a minha mãe está na luz, né? Está na luz, está cuidando de toda a família como ela gostaria e é assim, né? Então é isso. Então nós estamos nessa semana de lua cheia, tá? E eu gostaria de pedir para você entrar em contato, né, no YouTube, Sônia Simblos, para acompanhar a nossa meditação para a lua cheia, para o arquétipo da Grande Mãe, nesse período. E hoje também, nossas palmas, né? Porque quem estaria fazendo aniversário hoje, se tivesse vida, é Mercedes Sosa. Não sei se você conhece, porque Mercedes Sosa, se ela estivesse viva, ela estaria completando 90 anos e ela faleceu em 2009. Mercedes Sosa, ela foi uma cantora latino-americana e uma voz linda, maravilhosa. E ela é uma canceriana. Ela nasceu com o Sol em Câncer, a Lua em Libra, né? Ela nasceu na Lua crescente, um arquétipo da donzela, né? O arquétipo da donzela é aquela que está conhecendo, que vai... É adolescente, né? É aquela mocinha que ainda não virou a mulher fértil, né? Mas ela está ali, ela está aprendendo as questões da vida. Esse é o arquétipo da donzela e é o arquétipo da lua crescente, segundo Miranda Gray. E segundo também, gente, eu descobri a mitologia brasileira, né? Na mitologia brasileira também se correlaciona fases da lua com faces de deusa. Excelente. Entra no meu Instagram, entra no meu YouTube, @SoniaSimblos, para você acompanhar. É excelente. Então, não só Miranda Gray, mas também na mitologia brasileira, que a gente fala muito pouco, também a gente encontra a mesma correlação. E a Mercedes Sosa, ela nasceu com ascendente em touro. Então, ela via, né, a vida, né, dessa forma taurina, de uma forma material, construtiva, e nasceu na Argentina. Ela era chamada de a Negra pelas pessoas, porque ela tinha uma herança indígena também, não só europeia, mas também indígena. E pelo fato dela ter nascido à noite, a lua era o luminar mais importante, né? Mais importante conjunto a Marte, né? Então, quer dizer, era uma mulher guerreira. A maneira libriana, ela era uma mulher guerreira, tá? Agora, se Lua está em Libra e o ascendente está em Touro, Vênus é muito importante nesse mapa, né? Porque Vênus rege Libra e Vênus rege Touro. E ela nasceu com Vênus em Virgem, né? Então, ela gostava realmente da ordem, ela gostava realmente de organizar as coisas, né? E, e é também um planeta que representa a feminilidade, né? Dinheiro e artes. Agora, esse Vênus, nós temos tudo isso, mas a gente tem um planeta muito importante nesse mapa, que é Mercúrio. Ele estava passando por Gêmeos, tá? E é interessante a gente perceber que a Mercedes Sosa, ela não deixava de ser uma voz para quem não podia falar. Ela dizia: um artista não é político no sentido político partidário. Eles têm um eleitorado, que é seu público, e é a poesia que importa acima de tudo. Muito legal, Mercedes Sosa, que foi uma parceira do Milton Nascimento e que também teve um contato muito próximo com a Elis Regina e foi uma cantora muito importante, inclusive politicamente, na América Latina, no período da ditadura que aconteceu aqui na América Latina, né, nessa data. Entre em contato com Mercedes Sosa, entra no... Eu vou colocar
no meu YouTube, @SoniaSímbolos, eu vou colocar uma música da Mercedes Sosa. Se você não a conhece, entre em contato, vale a pena. Nem todos os cancerianos são iguais, hein? Tá? Cada um tem a sua especificidade, vai depender muito do mapa astrológico, da família e da vibe do momento. Um beijo, até mais. Até a próxima quarta.